Mais um vídeo. Que demais! Pessoal, quando você se sentir um idiota funcional, não se sinta. Olha só essa notícia primeiro. Bela Gil se declara apiosexual e fala do seu casamento aberto. Me atraio por pessoas inteligentes. Aí ela diz, eu me atraio por pessoas inteligentes. Você já viu alguém falando, hoje eu vou ficar com uma pessoa muito burra? É óbvio que uma pessoa que vai procurar um relacionamento, ela no mínimo vai procurar uma pessoa que saiba amarrar o próprio sapato e não seja um completo retardado. Bom, eu acho que é isso que todo mundo espera, né? Se bem que o mundo hoje tá tão doido que a gente não sabe mais de nada. Mas é aquele negócio, né? Hoje tem certas pessoas, ou melhor, grupo de pessoas que estão influenciando jovens, não só em relação ao assunto relacionamento, mas também ideologia de gênero, feminismo, comunismo, e é exatamente sobre isso que a gente vai ver agora. Uma ex-feminista expondo isso tudo e desmascarando as feministas. Então tá aí, né? Uma resposta que a gente procurava há muito tempo. A cura para o feminismo. E a gente vai ver isso aqui agora. Então, pessoal, fica até o final para você entender tudo que tá acontecendo e para proteger, inclusive, a sua filha disso, que pode estar passando por uma faculdade no momento, por um cursinho e até mesmo dentro do colégio. Eu era extremamente insuportável, porque eu pontuava em todos os bingos da opressão, né? Então, o bingo da... pobre. Bingo da lacrate. Isso, bingo da opressão. Número 1, pobre. Nasci em periferia, sou de periferia. Aí, negre. Aí Nossa eu pontuei lá no negre Meu também. Deus. Mulher. Aí eu também dei esse check lá no mulher. É uma cartilha, né? Então você vai cumprindo os requisitos. Você preenche toda a Isso, cadeia. eu dava muito. exatamente. Então, Faltava ser e islâmico. aí, pois é, eu tava assim, mais alguma coisa assim. Se eu fosse lésbica, aí eu ia... Era o combo, Aí né? nessa daí não, nessa daí eu tava oprimindo, Aí você porque tava na eu era- reitoria aí. Nessa daí eu tava oprimindo, porque não, ela é hétero, então... Mas é verdade, é exatamente isso que... Por exemplo, todos vocês neste momento estão me oprimindo. Nossa senhora. Eu não. Eu não. Sem exceção, todos vocês. E gente, como é que foi o... A virada da chave. Exatamente, como é que foi o banho? Todo mundo me pergunta isso, mas é muito difícil eu colocar aqui, ó, foi exatamente isso, porque a vida não é assim, né? Vai acontecendo. Claro. Eu era muito imatura, por isso que as pessoas que estão lá dentro têm 40 anos e se comportam como jovens, porque sim, é muito imaturo, porque você acha que de fato todo mundo te deve. E você vê que é uma galera que, cara, não tem compromisso, não tem responsabilidade, não paga uma conta, não paga um aluguel, não paga absolutamente nada. Normalmente é alguém da família que ajuda, é um papai ou uma mãe que tá pagando, ou seja, não tem o compromisso do adulto real. Você é uma verdade isso. Você acha que todo mundo te oprime de alguma forma. Imagina que inferno é a cabeça de uma pessoa que acha que o tempo todo está sendo oprimida por alguma coisa. Ou seja, se coloca no lugar de vítima. E aí fica a pergunta, o que a vítima ganha? A vítima nunca ganha nada. É por isso que eu sempre falo, nunca queira ser vítima. Você até pode ter passado por alguma coisa que você se tornou vítima, mas nunca queira estar se colocando nesse local, porque vítima nunca ganha nada. Mas eu acho que a primeira coisa foi a percepção da minha essência feminina. Foi a percepção de que eu fui feita para casar, e aí aqui muitas pessoas vão me odiar, mas não adianta me odiar, porque eu penso assim. Eu fui feita para casar, eu fui feita para ser mãe. Eu posso sim, como estamos na modernidade, é óbvio que você faz outras coisas. Mas assim, o principal, o foco da minha vida é isso, é a minha essência feminina. Eu fui feita para casar, para ser uma mulher auxiliadora, chorem feministas, e para ser mãe. E tudo aquilo que você tem dentro da militância feminista, seja o feminismo negro, que era a minha vertente, feminismo interseccional, enfim, ele te joga pra longe disso. Então, quando eu tive essa percepção, eu comecei a ter problemas com as minhas amigas que eram feministas. Todas elas achavam um absurdo, assim, achavam que era uma... E como, de onde você tirou essa ideia? Uma coisa absurda. Então, quando eu comecei a ter esse problema, foi ali que eu comecei a ver na prática de que aquele movimento... É aquele negócio, né? De onde você tirou a ideia de ter que fazer tudo que o seu código biológico foi programado para fazer? Você está louca? É mais ou menos isso, né? É bem irônico, mas essa é uma realidade. Ali, o feminismo não me representava. Mas isso foi durante a sua faculdade? Eu já tava no final do mestrado, porque eu peguei Covid, né? Não peguei Covid, eu peguei a pandemia, no caso. Então, todo mundo atrasou. A minha pesquisa era pesquisa de campo, eu ia pra rua e tal, não sei o quê. Então, todo mundo ficou em stand-by. Quando ficou em stand-by, que eu comecei, assim, a ter outras percepções de vida, eu comecei a ter problema no mestrado. A minha pesquisa, por exemplo, do mestrado não é uma pesquisa que me agrade, tá? Mas até aí tudo bem, ok. Né? Não é mesmo para agradar muito. Mas não é sequer um tema que eu gostaria de ter pesquisado. E eu não conseguia mais trocar, porque a minha orientadora, obviamente, não deixava eu trocar o meu tema. Então, ali eu comecei a ter problema. Comecei a ter problema de relacionamento, assim. Se eu estivesse dentro de uma sala de aula, eu ficaria isolada.
É porque as aulas passaram a ser online, passaram a ser só orientação, mas assim, eu passei a ter um problema ali, porque eu me coloco como antifeminista, não é só que eu não sou feminista, é que eu combato o movimento. Eu sou declaradamente antifeminista, porque pra mim é um câncer da sociedade. Então eu sou declaradamente... Tá vendo, pessoal? Tem cura, tem esperança. Antifeminista. E eu me coloco contra o movimento negro. Porque eu tava até falando disso ontem no meu Instagram. Porque o movimento negro, depois que você pega ali o processo dele de redemocratização, década de 80 e tal, ele tem ali uma enxurrada de marxismo, né? Porque teve a ditadura, então os marxistas cresceram dentro de universidade. Você tem toda uma elite intelectual que deu base para esses movimentos. Então, a partir dali, eu passei a romper também com o movimento negro. E eu sou católica. Sou católica apostólica romana. Mas assim, eu sou católica mesmo. Eu quero passar na porta estreita. Eu quero ir pro céu. E aí, eu sou tudo aquilo que eles odeiam. Então, embora eu seja mulher, negra, eu sou tudo aquilo que eles odeiam porque eu não colaboro com a narrativa dele. Eu sou formada, na verdade, em Ciências Sociais. Eu sou bacharel em Ciências Sociais pela UFRPE, porque eu não sou formada aqui, eu sou formada lá em Recife. Eu morava em Recife há pouco tempo. Lá na... Eu sou de São Paulo, mas eu morava em Recife. Na Federal do Isso, Recife. de Pernambuco. Legal. E depois eu fiz um mestrado em Sociologia na UFPB, também seguindo a carreira de passar fome, decidida a passar fome. E aí eu concluí o mestrado, acho que em 2021, ano passado concluí esse mestrado em Sociologia. E aí, como eu entrei em Ciências Sociais, eu entrei muito despolitizada. Durante a minha formação, eu não era uma pessoa politizada, eu fui totalmente politizada dentro da universidade. É incrível, e aí eu me velho? tornei feminista e comunista. De carteirinha, assim. Bem... Como Meu padrão, Deus né? Um do céu. caminho padrão. Sim, porque você não... E você vê como ela falou, ela se tornou na faculdade. É por isso que tem que ficar muito de olho se você tem um filho que tá indo pra faculdade agora e tudo mais, começou a mudar com você, fica de olho. Você não tem acesso, ou você tem um acesso muito restrito a outros tipos de pensamento. Então, mesmo que seja uma universidade, não tem essa ideia de pluralidade de pensamentos. Majoritariamente... Mas é importante, você virou lá na universidade. Lá dentro, eu era totalmente despolitizada. A minha educação de base, eu sempre estudei em escola pública, e a nossa educação sempre foi voltada para passar no Enem. Isso aí. Por incrível que pareça, a nossa educação, de fato, era voltada a ter o domínio técnico de coisas. Então, de matemática, de português, de uma redação. Quando eu entrei na universidade, assim, nas primeiras aulas, os professores foram muito claros. Os próprios professores te falam isso. Que aqui é um curso para quem acredita em marxismo, que aqui é um curso para quem quer ser militante. O próprio corpo docente te leva a isso. E é muito difícil aí você vai perguntar, tá, mas você nunca pensou por você mesma? Mas é muito difícil quando você não tem um acesso antes 18 a alguma anos. coisa. Sim, eu era nova, eu tinha uns A 19. pessoa não tem cabeça, não sabe nem o que é esquerda e o que é direita. O cara fala, conta aquelas histórias todas, historinha, vai aveludando, fazendo ficar bonitinho. Não, que a esquerda é isso, que a esquerda é aquilo, aí o jovem entra. 19, 20 anos na época, o jovem acha que tudo tá certo, né? Porque ele é burro. E aí, você é muito levado a isso, porque a forma também... A doutrinação, ela não acontece assim, olha, ajoelha aí no milho, vai lá. Não, ela acontece na sutileza. devagar. Aquilo dali que te é apresentado, é apresentado como se fosse um degrau a mais, como se você estivesse acima da humanidade. Inclusive, eles têm isso. A esquerda, ela tem essa ideia de ser moralmente superior às outras pessoas, não só intelectualmente, mas moralmente. Então, aquilo dali vai te levando para esse caminho. E aí, quando eu rompi com isso, quando eu finalmente comecei a romper com isso, foi quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, que deve ter, sei lá, eu acho que isso foi no começo da pandemia, faz pouco tempo. Resumindo, a feminista de cabelo azul, que vive reclamando do papai e a mamãe, mas não se banca sozinho, o papai e a mamãe que pagam o aluguel. Essa feminista, que não raspa nem debaixo do braço, essa é a pessoa que se acha superior. E eu tenho que concordar, é verdade. Eu tô falando no peso, é claro, não só nessa parte, mas também em comer lanches do McDonald's mais rápido. Agora, olha só, como que o movimento feminista, ele não defende as mulheres. Na verdade, eles não estão nem aí pras mulheres. Fizeram um campeonato de jogo na internet, só que só para as mulheres. Aí você adivinha quem ganhou. E não só o primeiro lugar, primeiro, segundo e terceiro lugar. Nos 3 lugares do pódio, quem ganhou foram 3 trans.
tá na tela aí nesse momento e você já pode ficar indignado. Eles conseguiram fazer um campeonato só para mulheres e no campeonato só para mulheres, quem ganhou não foram mulheres. É aquele negócio, quando a gente acha que não tem como piorar, é aí que tá com bosta na nossa cara. Bom, eu não vou falar mais nada. Depois dessa não tem como falar nada. Comenta aqui o que você achou desse absurdo e comenta também se você tem estado de olho no seu filho, no seu sobrinho, no seu neto a respeito disso tudo que tá acontecendo, dessa militância, principalmente nos colégios, faculdades. Você tem estado de olho? Fique de olho, não espere de ninguém fazer essa barreira aí contra o seu filho, porque você tem que ser essa barreira. Então não dá mole aí, fica a dica, porque o negócio tá sério. Bom, já comenta aí, assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.